Olá, viva, bom dia amigos e paroquianos. Há algum tempo que eu não me lembrava do sino para começar nos nossos diretos. Hoje lembrei-me e, portanto, é bom ouvir o sino. Apesar de alguns vizinhos aqui ficarem sempre um bocado incomodados, eu percebo que às vezes os decibéis podem frear um bocadito, mas é sempre um gosto ouvir o sino e saber que há uma comunidade viva que mesmo não querendo muito no seu comportamento ou na mensagem que traz, não deixa de rezar por mim. O sino é sempre um sinal de presença e de oração, mesmo quando é só para marcar o tempo. E ele marca o tempo por causa disso, para que o tempo seja um tempo sagrado. É importante que seja um tempo de Deus e que a história da salvação decorra. Por isso é que os nossos sinos batem as horas. Obviamente também para avisar as pessoas que horas são, mas mais do que o aviso imediato é a simbólica desta consagração, deste eco da criação, por isso dado por uma campanula de bronze, com uma vibração muito própria, quase que funciona como um eco do ato criador benigno de Deus no início dos tempos. Mesmo que ele tenha sido em formato de explosão ou não, não deixa de ser um ato criador. Hoje trago-vos a Fra Ates, um homem que é conhecido, não é muito conhecido, mas um homem conhecido, um homem do século IV, eu ia dizer na linguagem contemporânea um iraquiano, mas na altura não, um sassânida, portanto um assírio da Igreja Assíria, que morou ali entre as fronteiras, entre o Império Romano e o Império Sassânida, e portanto distante do eixo que estamos habituados a ouvir aqui nos padres da Igreja, que é o eixo entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Aqui já é a Ásia, ali já as terras da Pérsia, que tem um texto, ou um conjunto de textos, as demonstrações, que fundamentalmente são um conjunto de homilias ou respostas feitas tematicamente sobre a vida da Igreja, a vida da comunidade onde ele estava, eventualmente do mosteiro onde ele ficou. Ele foi bispo, entretanto, também, da comunidade de São Mateus, ou da tradição da evangelização de São Mateus, e, portanto, nos oferece um outro olhar que não é muito distante. Aliás, no tratado que ele tem sobre a penitência, nestas demonstrações, numa delas que ele tem sobre a penitência, anda muito próximo daquilo que depois mais tarde vai ser a prática penitencial da confissão auricular. Não da mesma forma, mas com a mesma intenção do pecado enquanto doença e do sacerdote enquanto médico, enquanto aquele que cura. Mas vamos então, hoje, a propósito da circuncisão, destas demonstrações. São várias. A lei e a aliança sofreram sucessivamente profundas alterações. O primeiro pacto estabelecido por Deus com Adão foi substituído pelo de Noé. Mais tarde, o pacto estabelecido com Abraão foi reformado pelo de Moisés. Mas como a aliança mosaica não foi observada, ao chegar à plenitude dos tempos, veio a nova aliança com um caráter definitivo e inalterável. A Adão tinha Deus imposto o preceito de não comer da árvore da vida. A Noé fez aparecer o arco-íris nas nuvens do céu. A Abraão, escolhido já pela sua fé, deu a circuncisão como sinal característico para a sua descendência. E a Moisés mandou imolar o cordeiro pascal como propiciação pelo povo. Todos estes pactos foram diferentes uns dos outros, mas a circuncisão, verdadeiramente agradável aos olhos daquele que promulgou todas as alianças, é a que se refere Jeremias nestes termos: circuncidai o vosso coração. Se o pacto que Deus concluiu com Abraão foi firme, também este é firme e imutável, e nenhuma lei o pode substituir, venha ela dos que estão fora da lei de Moisés ou dos que estão sujeitos a essa lei. Deus deu a Moisés a lei com todas as suas observâncias e preceitos, mas como não a observavam, anulou a lei e os seus preceitos, e prometeu estabelecer uma nova aliança que seria diferente da primeira, embora o promotor de uma e de outra fossem o mesmo. Esta é a aliança que prometeu concluir com todas as gerações futuras.
todos me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno. E nesta aliança já não há circuncisão da carne como sinal característico do povo. Como sabemos perfeitamente, irmãos caríssimos, ao longo de várias gerações, Deus estabeleceu leis que estiveram em vigor enquanto lhe aprouve e que mais tarde caíram em desuso, como diz o apóstolo. No passado, o reino de Deus assumiu formas diversas, segundo diversos tempos. Mas o nosso Deus é fiel e os seus preceitos são firmes e infalíveis. Por isso, cada uma das alianças foi, em seu tempo, firme e infalível. E agora, os circuncisos de coração têm vida por meio da nova circuncisão, que se opera no verdadeiro Jordão, isto é, por meio do batismo para a remissão dos pecados. Jesus, filho de Nun, quer dizer Josué, circuncidou o povo pela segunda vez com facas de pedra, quando ele e o seu povo atravessaram o rio Jordão. Jesus, nosso Salvador, circuncida pela segunda vez, com a circuncisão do coração, os povos que nele acreditaram e que foram lavados na água do batismo e circuncidados com a espada que é a palavra de Deus, mais penetrante que a espada de dois gumes. Jesus, filho de Nun, introduziu o povo na terra prometida. Jesus, nosso Salvador, prometeu a terra da vida a todos os que atravessaram o verdadeiro Jordão, acreditaram nele e circuncidaram o seu coração. Ditosos que foram circuncidados em seu coração e renasceram das águas da segunda circuncisão. Estes receberão a herança prometida, juntamente com Abraão, guia fiel e pai de todos os povos, porque a sua fé lhe foi atribuída como justiça. Ficamos então por aqui com estes escritos que eu acho que são interessantes e dignos de serem conhecidos, afrados. Apesar do seu estilo ser muito direto e rude, mas às vezes na fé temos que ser diretos, quiçá rudes, obviamente sem faltar à caridade, mas às vezes perdemos muito tempo com pormenores, muitos pormenores, e nós quando nos agarramos aos pormenores é porque temos medo do essencial. Bom, vou ficar por aqui. Hoje, infelizmente, não vou poder celebrar o terço, é um aviso que dou já. Eu tenho um funeral que ficou marcado para essa hora, e, portanto, enterrar os mortos é obra de misericórdia, e espero que ela supra de alguma forma a oração comunitária que temos feito, mas regressamos depois ao Santo Terço, na quinta-feira, exatamente para manter este tempo de oração pública. Faríamos com a igreja aberta, não podemos ter atos públicos, ou não devemos ter estes atos públicos. Não é só uma lei que me é imposta, é uma lei que faço minha e acredito que é a melhor forma que nós temos e que decidimos sinodalmente. Até poderia haver a forma mais correta, mas porventura se calhar não chegamos lá, mas esta foi a que chegamos. Neste contexto de sinodalidade, eu volto a recordar disto, que é um aspecto que é muito frisado, muito apontado pelo Santo Padre e também pelos nossos bispos, particularmente pelo nosso Patriarca, que há decisões que, mesmo não sendo as mais perfeitas, são as decisões que saem de um diálogo com quem quer dialogar. E aqui, por vezes, vejo muitos registros, muitos comentários, muitas cartas, muitos abaixo-assinados, onde está a fraternidade e a capacidade do diálogo. Ou se apenas sabemos resolver isto sempre no conflito e no insulto. Isto obriga-me a ter que voltar ao Evangelho e ver como Jesus foi resolvendo. E uma das coisas espantosas em Jesus nunca quebra o diálogo. Os outros quebram. Jesus nunca quebra o diálogo. Mesmo quando chama a atenção, mesmo quando, enfim, se exaspera, mesmo quando se indigna. E curiosamente não são muitas vezes, mas nunca abandona o diálogo, nunca aponta caminhos que não passem de facto pelo diálogo orante e, acima de tudo, por este conformar lento da nossa vontade à vontade do Pai. Bom, meus caros, ficamos por aqui, continuação de bom dia, e aproveitem, o sol está fantástico e hoje vou aproveitar em fazer a barrela cá da minha casa para, de facto, possa arrumar a roupa a cheirar a sol, que é uma coisa que eu gosto bastante. Até já.